Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem o Dr. Arthur Damasceno, ele é médico nefrologista da UFRJ, é rotina do Hospital Quinta Dor e tem a área de atuação dele é medicina paliativa pela AMB e tem doutorado pela UERJ. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cuidados paliativos nefrológicos. Então, boa noite, Arthur, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo carinho aí, pela lembrança. Eu gostaria de estar compartilhando a tela falando ali, mas não sei porque o meu não está pegando aqui no meu computador. Eu acho que dentre os nefrologistas, né, dentre as especialidades médicas, a nefrologia é a terceira em burnout de médicos. Eu acho que muito por vários motivos, né? Complexidade, pacientes muito graves, perdas relativamente súbitas de pacientes com uma funcionalidade muitas vezes ok. E a gente aprende muita medicina na graduação nós somos diagnosticistas e terapeutas, né? Então a gente tem um diagnóstico e trata, né? A gente só não aprende na faculdade e quando não dá certo, né? A verdade é que se a gente curasse todo mundo e desse tudo certo, ninguém morria, né? Seríamos todos imortais. E aí eu tive a possibilidade fui do INCA por 7 anos, né, médico lá, e aprendi bastante coisa de cuidado paliativo fora, e eu acho que muita coisa vai, ao longo do que for passado aqui na aula, acho que a gente vai mudar algumas coisas, né? Bom, né, então, basicamente, lembrando, né, todos são nefrologistas, né, então, basicamente, a rim, ureter, bexiga, próstata, basicamente é o nosso sistema geniturinário, né? Lembrar bem das funções do rim, né, que são controle hídrico, né, que regula a retenção e eliminação de líquidos, o filtro, que também elimina toxinas do metabolismo corpóreo, e endócrina, que produz renina, eritropoetina e conversão do calcitriol para o metabolismo ósseo. Falo isso assim, sabendo que vocês já sabem, mas isso é importante porque isso vai desenvolver os sintomas que vão ter lá na frente. Então, lembrando, né, a definição de doença renal pelo QI-DOC, né, qualquer pessoa que tenha taxa de filtração menor que 60 ml minuto ou maior que 60 ml minuto, associada a pelo menos um marcador de dano renal, por exemplo, proteinúria, né? E lembrando que os pacientes eles podem ser dialíticos, não dialíticos e transplantados. E o estágio 5, né, lembrando que taxa de filtração menor do que 15 ml minuto, que pode estar ou não em terapia renal substitutiva. Esse gráfico é bem interessante, né, da SBN, né, dos diagnósticos básicos, né? Então, 70 a 80% dos pacientes são diabéticos ou hipertenso ou os dois. Isso é importante porque a doença renal ela acaba sendo uma doença de secundária, doença, uma vasculopatia que afeta o rim. Se afeta o rim, provavelmente afeta o coração, provavelmente afeta o cérebro, provavelmente afeta outras situações. Então, os nossos pacientes, eles são muito enfermos muito por causa disso, porque eles têm essas doenças de base que eles carregam. E qual é o contexto da doença renal terminal? Né? Então, nós temos os pacientes que têm boa funcionalidade e que a perda renal é o grande determinante de óbito. E temos pacientes com funcionalidade muito ruim, seja pela doença renal ou pelo contexto. Então, pacientes que têm nefropatia, mas têm insuficiência cardíaca, têm DPOC, ou pacientes oncológicos, são politratados e acabam evoluindo com doença renal crônica, seja por nefrotoxicidade, ou seja por evolução das outras comorbidades. Enfim, isso vai fazer com que os nossos pacientes, apesar de ter doença renal terminal, tenham contextos de saúde extremamente diferentes. Então, vamos dar um contexto, né? O contexto da boa funcionalidade. O rim é um grande determinante de óbito. A gente vê muito no SUS pacientes que têm falência de acesso vascular, muitas vezes uma glomerulopatia, enfim, que tem problema maior é renal, mas não por uma dificuldade de acesso, de permiquete, de implante de fístula, acaba entrando em falência vascular, ou os pacientes que
também têm polidoença, mas são jovens e têm a falência vascular. São pacientes que chegam andando na clínica de diálise, mas a gente sabe que está um fim de um desfecho ruim. E doenças multiorgânicas e que o rim é o grande órgão afetado, ou seja, você tem várias doenças leves, mas o pior mesmo é o rim. Mas funcionalmente a pessoa vive sozinha, anda bem, vai sozinha para a clínica de diálise, não exige uma grande demanda dos seus familiares. E é complexo, o contexto 2, né, que é a funcionalidade muito ruim pela doença renal ou pelo contexto, ou seja, neoplasias avançadas com doença renal, diabetes e hipertensão com outros órgãos muito acometidos, enfim. É muito importante entender o cenário que a gente está. E nesse contexto de funcionalidade, você pode ter pessoas jovens muito enfermas e pessoas não tão mais idosas e que não tenham funcionalidade tão ruim assim. E lembrando que na doença renal crônica, tratamento conservador, os problemas passam a ser evitados, né? Que deve ser hipertensão, desglicemia, hiperuricemia, acidose metabólica, alteração de bulimia, anemia, enfim. É importante falar que há mais de 20 anos, provavelmente 20 anos, um pouco mais, as pessoas quando tinham creatinina menor que 15 nos Estados Unidos, quase todo mundo entrava em diálise mesmo assintomático. Esse contexto de doença renal, tratamento conservador, conceito de 20 anos para cá, 20, 30 anos para cá. E lembrando os outros tratamentos da doença renal terminal, né, além do conservador, que tem a terapia renal substitutiva, basicamente separando hemodiálise e diálise peritoneal, e o transplante renal. Então, lembrando que a hemodiálise pode ser em clínica de hemodiálise ou domicílio, em média 3 vezes por semana, 4 horas por dia. É necessário um acesso vascular com bom fluxo, né, que pode ser de curta, catéter de longa ou PTFE ou fístula arteriovenosa. Então, são catéteres calibrosos que promovem importante cicatriz vascular cada vez que são funcionados. Né? Boa funcionalidade. Quando tem boa funcionalidade, é muito ruim a hemodiálise pela questão do dia a dia. Né? Eu acho que bate um parênteses aqui, que muitas vezes a gente pega no nosso consultório pacientes que às vezes a gente no primeiro consulta já tem que falar que tem que fazer hemodiálise. Isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo a gente fala muito de valores, né? Porque a verdade é que ninguém quer fazer hemodiálise. Então, quando a gente bota uma questão da possibilidade de, olha, você vai fazer hemodiálise, é ruim, mas olha, você vai ter os valores familiares, você vai contar suas festas de família, enfim. E isso é muito pessoal. Tem gente que vai tolerar isso bem com os valores, tem gente que não vai conseguir. E lembrar do Fábio do PTFE que dá mais liberdade no dia a dia, né? A pessoa pode ir para a piscina, tomar banho, mais fácil, sem menor risco de infecção. Então, assim, no envelhecimento, a hemodiálise, paciente que tem boa funcionalidade, a fístula é interessante que dura mais tempo, promove um shunt arteriovenoso, e o catéter de longa permanência usa só veia, né? E é interessante para pacientes que muitas vezes você enxerga alguma funcionalidade, mas você não enxerga uma sobrevida muito longa. Então, no paciente idoso, o catéter de longa permanência pode ser a primeira escolha, justamente porque pode durar mais tempo e não tem os efeitos de longo prazo que uma fístula pode dar. Agora, o paciente com funcionalidade ruim, a gente tem que avaliar muito a hemodiálise, né? Avaliar cuidadosamente a necessidade, lembrar de sintomas nefrológicos refratários, fazer uma diálise que pode ser incremental ou paliativa, né? Lembrando que a diálise incremental, conceitualmente, é uma diálise que você faz com a busca de preservar a função renal residual. E a diálise paliativa já é mais para controle de sintomas. Eu tenho muita dificuldade, pelo menos no Rio de Janeiro, do paciente que eu coloco que tem uma função renal residual, conseguir pedir para a clínica fazer 2 vezes, perder menos horário. É bem difícil. Normalmente o pessoal não ouve, eu entendo até pela questão de custos e tudo mais da clínica. Né? Mas não é tão simples. Nesse aspecto, a diálise incremental é mais fácil você fazer num ambiente de SUS do que você fazer privado.
E aí, né, hemodiálise incremental, melhorar a função renal residual e melhora a importância da qualidade de vida quando os sintomas a gente não consegue lidar com um manejo conservador. E a diálise peritoneal, vantagem, né? Feito diariamente em domicílio, alta independência, caso o paciente precise viajar, ela leva o aparelho junto com ela. E hemodinamicamente, por fazer um período mais prolongado, protege mais os pacientes com insuficiência cardíaca. Tem que ter um perfil bem claro isso aí, então nem todo mundo se encaixa. Mas é o meu método, se eu tivesse que dialisar, em minha primeira opção seria peritoneal. Então, rede de apoio tem que ser adepta ao treinamento e, é importante, rede de apoio, que na diálise peritoneal se fala muito, em pacientes que são enfermos, que têm múltiplas comorbidades e que precisam de muita atenção, são pessoas que realmente elas precisam desse conceito de rede de apoio. Uma pessoa enferma, ela não nenhuma pessoa consegue viver 100% para outra. Por isso que é o conceito de rede. Se você tem um acompanhante ou um cuidador só, você já sabe que essa pessoa é sobrecarregada, porque ela tem que distribuir. A pessoa tem que ter um mínimo de autocuidado para que ela consiga cuidar de outra pessoa. Né? E transplante renal, né, que comparativamente a gente compara com cirurgia cardíaca, transplante cardíaco, pulmonar, hepático, que são grandes cirurgias. A cirurgia renal, de uma maneira geral, ela é relativamente eletiva, a pessoa está dialisando ali, mas que é uma doença crônica, porque a gente acaba fazendo o esquema tríplice de imunossupressão. E o que é interessante, né? Esse gráfico, não sei se vocês já viram, é um gráfico que te fala do cuidado paliativo, que à medida que você vai aumentando, dá um diagnóstico, a terapia redutora de risco, modificadora de doença, ela é extremamente importante. Mas à medida que a doença progride, o cuidado paliativo ele vai aumentando a importância. Lembrando que o cuidado paliativo é uma boa prática médica. A gente tem cuidados ao fim da vida, as últimas horas do processo de morrer e cuidados com o luto. Então, no cuidado paliativo, você também pensa no familiar e como vai ser depois que perder essa família. Eu tenho uma visão de cuidado paliativo que eu acho que o especialista tem que cuidar do seu próprio cuidado paliativo, porque nós temos nuances que um paliativista geral não consegue enxergar. Por exemplo, a gente está olhando aqui, a pessoa está com falência de acesso, ciência renal, vai estar quase cuidado paliativo exclusivo e ele transplanta. Então ele volta para a terapia de risco e assim, a necessidade paliativa do controle de sintomas acaba sendo bem menor, porque ele passa a ter uma necessidade de uma terapia redutora de risco. Então esse quadro dinâmico, principalmente porque você pode ter terapias modificadoras, como o transplante, que pode voltar para cá. Então a progressão ela pode ser, no nosso caso, interrompida momentaneamente, sabendo que continuará com outras doenças desse transplante. E aqui são informações bem importantes, que algumas informações bem atuais que saíram, né, recentemente. A taxa anual de mortalidade de paciente de diálise é de cerca de 20 a 25% na população geral. Mas quando você tem acima de 75 anos, a mortalidade anual passa a ser 38% com 75 e idosos frágeis pode ser de 50%. Informações do Sistema de Dados Renais dos Estados Unidos indica que a retirada da diálise precede a morte em cerca de um quarto dos pacientes com doença renal terminal, ou seja, não quero mais fazer diálise. Então, essa ausência de diálise não é a doença base que mata, acaba sendo a ausência de diálise, que acaba indiretamente sendo doença base renal. Mas muitos do que deixam de tirar, que saem da diálise, é porque tem uma piora importante da qualidade de vida. Então, as pessoas pedem para sair da diálise lá nos Estados Unidos, a autonomia é muito preservada lá, porque a qualidade de vida dela está péssima. E aí, muitas vezes, isso está associado também à perda de funcionalidade e a pessoa acaba morrendo. Já na Austrália, a causa mais comum de morte por diálise parece ser a abstinência relacionada a doenças crônicas, psicossociais ou progressivas. Então, são outras doenças. Na Austrália já é um outro perfil. No Reino Unido, a morte por abandono de diálise continua sendo a quarta maior morte em pacientes de todas as idades em diálise crônica, ou seja, as doenças cardiovasculares vêm primeiro, infecções em segundo, outras causas, depois, em quarto, vem a pessoa que realmente decide por abandonar a diálise. Além disso, evidências atuais
sugerem que as práticas de atendimento no final de fim de vida não são consistentes com as preferências dos pacientes de doença renal crônica avançada, ou seja, nem sempre o que é feito no final da vida dessa pessoa que dialisa é respeitado com as preferências pessoais daquela pessoa que tem doença renal crônica. Lembrando que isso aqui acontece inclusive em países de primeiro mundo, se a gente não respeitar as vontades do paciente ou não ter uma escuta ativa. Então, isso é bem comum. Em pacientes com idosos, com doença renal terminal, eles verificaram que pacientes com idade maior ou igual a 70 anos que escolheram diálise tiveram melhor sobrevida em pacientes que optaram por terapia conservadora. Então, ou seja, eu tenho mais de 70 anos, opto por uma teoria conservadora já com sintomas, forçando a barra, essa pessoa com sintoma morre mais. Mas quando a pessoa tem mais de 80, ela já não vê vantagem de sobrevida de diálise versus terapia conservadora em manejo de sintomas. Então, isso demonstra provavelmente que a pessoa mais frágil, mais idosa, a diálise fique mais questionável. Em paciente em experimento de escolha discreta, ou seja, a pessoa quer uma discreta mudança, envolvendo doença renal estágio 3 e 5, os pacientes estavam dispostos a desistir de 7 a 15 meses de vida para reduzir o número de visitas ao hospital ou aumentar sua capacidade de viajar. Então, ou seja, pessoas de doença renal, estágio 3 e 5, que estavam dispostas a morrer mais cedo e ter uma qualidade de vida preservada em até mais de um ano do que continuar dialisando, do que dialisar. É importante falar com os nefrologistas australianos que na Austrália a qualidade de vida é muito, muito, muito respeitada. Né? Então, os nefrologistas, os australianos têm um conceito de qualidade de vida no dia a dia muito importante. Então, os nefrologistas australianos estavam dispostos a abandonar 12 meses de vida para evitar uma redução substancial na qualidade de vida que é perdida durante a diálise. Em pacientes, em países de alta renda, até 15% dos pacientes com doença renal avançada, por vários motivos, optam por não dialisar. Então, ou seja, é importante isso aqui também. País de alta renda provavelmente tem uma autonomia mais preservada, uma educação melhor e uma escolha maior sobre custo, risco-benefício. Eu achei essa informação muito legal, que eu não sabia que tinha dados sobre isso. A avaliação dos sintomas em pacientes com doença renal crônica deve ser realizada em intervalos regulares, né? Com ferramentas validadas para essa população. Considerando que os pacientes com doença renal crônica apresentam uma média, isso também achei bem interessante, de 6 a 20 sintomas simultâneos, que podem ter interações importantes, como prurido e insônia. O uso de ferramentas para avaliar múltiplos sintomas é o mais recomendado. O uso de ferramentas é extremamente interessante, só que tem alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração. Algumas ferramentas demoram muito tempo para serem aplicadas. Ela pode ser perfeita, mas se você tiver que atender muita gente, como é que você vai atender só na ferramenta 30 minutos, sendo que você tem que fazer exame físico, uma série de coisas e tendo que, às vezes, no SUS, atender a cada 20 minutos. Né? Estudos mostram que os médicos são bem precisos com o seu prognóstico em relação a término de vida. E o erro sistematicamente otimista. Quando ele fala os médicos são imprecisos, é principalmente médico assistente. O médico assistente, quanto maior a relação de tempo que acompanha aquele paciente, maior ele tende a superestimar a sobrevida. Incrivelmente, o médico não conhece o doente, quando ele olha de fora, ele tende a acertar mais o diagnóstico. Eu achei isso é que eu já sabia, mas é bem interessante comentar isso. Então, o uso de ferramentas prognósticas é importante para a doença renal crônica. Olha o número de ferramentas que existem, né? ESAS, IPO, enfim, CKD-SBI, tem vários, né? Uns são especificamente para diálise, outros para sem diálise, outros para pacientes com e sem diálise. Quando ele fala recall, né? Recall é para você falar assim, olha, volta daqui a uma semana que eu quero ver os seus sintomas, outros são 4 semanas. Mas assim, quando você pega esses instrumentos, eles não têm impacto na qualidade de vida diária. Já esses dois últimos têm. Qual é a questão? Né? Aqui não está dizendo quanto tempo dura para a realização.
mas provavelmente dura mais de 30 minutos, dado o número de sintomas que tem, né? Nem sempre você vai ter esse nome. Mas o que eu acho muito interessante das ferramentas quando você exercita? Depois de um tempo, eu não acho que você vai fazer muito mais rápido, mas você começa a ter um feeling melhor sobre o que é importante perguntar para chegar em algum lugar e fazer um tempo mais curto. Eu acho que em termos de aprendizado, ler é importante porque quando você faz no ambulatório essa questão do cuidado paliativo, é muito interessante você melhorar funcionalidade e melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que estava bem ruim. E os sintomas mais comuns na doença renal crônica terminal, seja diários ou não, é fadiga, 71%, seguido de prurido e constipação. Anorexia vem quase 50%, dor, cãibras, qualidade de sono, ansiedade, dispneia, náuseas, essas pernas inquietas eu confesso que eu achei bem alto, eu não sabia que chegava tanto. Depressão eu achei que fosse um pouco maior, mas realmente ansiedade, qualidade de sono, enfim, são sintomas que muitas vezes a gente não está prestando atenção, às vezes até na própria clínica de diálise, e que talvez a gente tivesse que levar. Então, né, lembrar os manejos de sintomas que vão desde o controle de uremia, controle da dor óssea, manejo da dispneia, tratamento de possível depressão, constipação intestinal. Não vou entrar fazer uma aula de manejo de sintoma, que é uma aula só para isso, né? Tem muita coisa para fazer e dentro da nefrologia a gente tem nuances como doses e tudo mais. Ao fazer uma revisão para essa aula, eu vi, por exemplo, que no controle de dor, principalmente renal crônico terminal, é mais interessante às vezes a gente usar buprenorfina ou fentanil do que a morfina, por causa do metabolismo 100% hepático. Então, a gente acaba tendo um risco menor de intoxicação do que a morfina, né? Muitas vezes a morfina é o que a gente tem, mas principalmente do paciente ambulatorial. O paciente que já está em cuidado de fim de vida, a morfina acaba entrando bem, porque, enfim, já a preocupação, você se preocupa com intoxicação, mas já está morrendo pela doença, não é por intoxicação. Então, lembrar, né, das indicações clássicas, edema agudo de pulmão, hipercalemia, acidose metabólica, dificuldade de manejo clínico, dificuldade de uremia. A hipercalemia, até com a questão do Lokelma, fez com que a gente segurasse um pouco mais, né, na questão da diálise também. Mas tem a questão do custo. Então, contexto geral do paciente, análise como tratamento definitivo ou ponte para transplante, né? Avaliar a funcionalidade, isso que é muito importante. Respeitar a autonomia do paciente, devendo destacar que muitas vezes a autonomia está prejudicada pela imensa tristeza da possibilidade de terapia renal substitutiva. Então, ter esse feeling também. Não esquecer de confeccionar fístula arteriovenosa antecipadamente, caso haja possibilidade futura de hemodiálise. Com relação à autonomia, lá nos Estados Unidos é bem interessante que a sociedade americana fala assim, olha, você tem o direito de não dialisar, basta você fazer um testamento vital. Nos Estados Unidos, os contratos são muito respeitados. Aqui no Brasil, às vezes, a justiça passa por cima. Mas é tão interessante que eles pensam o seguinte, sabendo que você pode entrar numa uremia e você ficar desorientado e perder a sua autonomia, você faz um documento dando uma procuração para um responsável por você que ela nomeia, que é para ratificar em período de desorientação o testamento vital que ele tinha preenchido antes de ficar desorientado. Então, isso é bem interessante, é para se resguardar até na desorientação. Quando não dialisar, né, pensar bastante nas doenças cardiovasculares graves, se a própria doença, desautonomia importante, quer dizer, será que ela está morrendo da doença de base? Falência de acesso vascular, né, com contraindicação ao transplante, né? Lembrar o seguinte também, o uso das terapias subcutâneas são bem interessantes, uma coisa que na nefrologia a gente não usa, que é para o tratamento de infecções, né? Às vezes você não tem um acesso para fazer algum determinado antibiótico que você deveria fazer dialisando, mas você pode fazer do ponto de vista subcutâneo. Né? A caquexia, sarcopenia, né? E patologias graves em estágio avançado, como doença oncológica avançada.
Então, assim, como que a gente deve parar, né? Tá, quero parar diálise. Então, sempre ver as condições psicológicas e sociais do paciente, né? Como é que é o apoio psicológico, como é que é o apoio, a gente prepara, olha, quer parar mesmo? Vamos parar. Vamos sentir a família, preparar os próximos passos, o que pode acontecer com essa parada. Vamos fazer diálise paliativa então, talvez assim, vamos reduzir bastante, vamos controlar os sintomas, é possível candidato ao transplante? Então, esse questionário também do qualidade de vida, aquele que eu já botei lá atrás, ele pode ajudar o grau de qualidade de vida com a diálise, porque você consegue ver isso. Mas é bem importante que, não sei se vocês já participaram de extubação paliativa, é mais ou menos a mesma coisa. Você prepara o cenário, fala o que pode acontecer, fala o que pode dar errado, né? E pode ser que fique melhor sem diálise do que a gente consiga. Claro que no paciente anúrico, isso provavelmente essa parada de diálise é o que vai acontecer, causa morte, mas a gente controla bastante do ponto de vista hídrico, a desorientação que pode seguir pela uremia, preparar manejo de dispneia quando isso acontecer, pela provável congestão que a pessoa vai ficar, enfim. Então, quando fazer ou não hemodiálise agrúdicos ou crônicos dialisados, né? Urgências clássicas, boa funcionalidade, vontade do paciente, não fazer em doenças terminais, falência de acesso vascular ou própria vontade do paciente. A pessoa bateu o pé, não quero, não quero, não quero, é um direito seu. Você fala, olha, essa vai ser a sua causa-morte, mas é um direito seu também, né? Agora, podiálise agudo. O paciente tem enfermidade, nós não temos bola de cristal, as nossas ferramentas prognósticas muitas vezes são extremamente limitadas. Temos algumas ferramentas prognósticas, principalmente de Charlson, PAP-score, que são esse Charlson você faz algumas perguntas e, enfim, você consegue ver a mortalidade em 1 ano, em 5 anos. O PAP-score você já consegue fazer uma avaliação de mortalidade em 30 dias para saber se vale ou não. Mas a pergunta que eu acho que é mais fácil, numa situação que a gente tem muita dúvida, é a seguinte: se essa pessoa morresse, eu me surpreenderia, eu não consigo dizer agora, mas eu me surpreenderia se ela morresse em 1 ano? Isso é uma pergunta importante. Paciente com hipercalcemia, por exemplo, mesmo que você não saiba a etiologia, a hipercalcemia por si só, a imensa maioria das vezes, ela aumenta, tem uma mortalidade altíssima em 1 ano. Né? Então, você vai tratar, beleza, por sintomas e tudo mais. Mas, falando com a família que o prognóstico é ruim. Agora, poxa, eu não tenho bola de cristal, não tenho certeza. Pode ser que se beneficie de diálise. É um idoso com sepsis. Pode ser que eu faça diálise e melhore. A gente pode fazer um time limited trial, ou seja, olha, vamos fazer 1 semana, 2 semanas. Resolveu? Resolveu, beleza, entrou no processo de recuperação. Não resolveu, provavelmente vai piorar a funcionalidade, vai acabar morrendo. Então a gente pode fazer um tempo combinando com a família, combinando com a equipe da rotina, combinando, falando: olha, gente, vamos fazer um teste. Agora a gente não tem bola de cristal. Eu já vi paciente idoso que dialisa e melhora. Mas tem outros que não, 2 semanas, vai ficar dialisando o resto da vida, quer dizer, ficar trocando de acesso. Então a gente vai. É importante, se a gente tem uma ideia que a pessoa pode ter uma sobrevida curta. E lembrando o seguinte também, né? Muitas vezes, principalmente pacientes mais idosos, que já passaram por algumas internações, muitas vezes tem a síndrome do guerreiro, né? Ele é um guerreiro, ele já passou por essa, não vai mais sair. Mas uma hora não vai sair, né? Porque senão ninguém morrer também, né? Então é importante sempre não falando de um jeito acolhedor mesmo de família, olha, cara, assim, ó, vamos notar, olha a fragilidade e tudo mais. Vamos, vamos fazer um tratamento terapêutico, mas vamos limitar o tratamento terapêutico para não virar um sofrimento, né? Então esses acordos são muito interessantes e de uma maneira geral funciona muito bem, tá? A gente não tem que ter a pressão de saber quando a pessoa vai morrer. A gente não é obrigado a saber isso. Mas a gente também tem que ter uma ideia também de que também a pessoa tem uma limitação ali. Então, é importante a discussão de valores com pacientes e com o núcleo familiar dela. A gente chega muitas vezes como parecerista, né? Então, às vezes, é um contexto complicado. Na UFRJ, que eu fico lá na Nefro, eu fico lá
24 horas, né? Então, muitas vezes, eu converso com a família na emergência. Eu já defini palliação como parecerista, porque você vê, muitas vezes, até como parecerista, eu falo, cara, não vou dialisar, eu vou explicar por quê, por causa disso, 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 você entende, a família entende, e muitas vezes, assim, poxa, falou, meu irmão, meu pai está internado há 2 meses e ninguém nunca conversou esse tempo comigo. Então, a moeda que a gente tem para dar, além do nosso conhecimento, é o nosso tempo, a nossa tempo que a gente vai estar ali trabalhando e dedicando àquela família. A hipodermóclise, que é um acesso que, enfim, como acesso vascular, ela é um acesso subcutâneo. É um assunto muito pouco discutido dentro da nefrologia, né? É um importante poupador de acesso, inclusive antibiótico terapias. Eu aprendi isso como cuidado paliativo, mas eu já uso como via alternativa nos meus pacientes. Né? Paciente que eu já vi assim, o paciente está evoluindo super bem, faz um meropenem e está fazendo, ficou sem acesso periférico. Não vou pegar uma profunda, fazer 3, 4 dias de antibiótico, é um paciente que não é paliativo, inclusive. Pega o acesso subcutâneo, faz por lá e melhora. E tem que ajustar, né, a dose de medicamentos para a disfunção renal. Então, fiz alguns casos clínicos aqui, quem quiser falar também. Esse paciente aqui de uma vovozinha feminina, 94 anos, diabética, portadora de demência avançada, doença renal crônica avançada, importantes autonomia, refratário ao tratamento medicamentoso, emagressiva, acamada, 45 quilos. Não tinha interação com o examinador, então isso aqui já era uma funcionalidade prévia, e creatina de 4, ou seja, ela tinha um CKD na época 9 ml minuto. E procura emergência por vômito. Ela era comatosa, emagrecida, o PPS de 10%. O PPS é uma pessoa, gente, acamada praticamente, muito próximo da morte, e com pressão de 80 por 40. Tirando a questão da creatina de 4, não tinha evidência de infecção, inocente. Rins pequenos, com perda de dissociação parênquima sinusal. Então, uma idosa, acamada, com clírice baixíssimo por vômito, e ela chega para a gente com importantes autonomia e muito ruim a funcionalidade, que já vinha numa piora progressiva nos últimos 3 meses. O que vocês fariam assim nessa situação? Acho que não tem condição, né? Não tem condição de colocar essa paciente em hemodiálise. Conversar com a família, né, gente? Conversar com a família. Tá? Não, muito bem, isso aí mesmo. A ideia, na verdade, foi a gente conversou com a família e falou: olha, esse eu vou te ser bem sincero, esse foi o único na minha vida que eu fiz um atestado de óbito com doença renal terminal só, porque ela morreu de insuficiência renal. Mas ela é indialisável, ela estava morrendo da vida mesmo, né? Se estivesse na Inglaterra, falava que morreu de velhice. Né? Mas ela não tinha condição clínica e funcionalmente a gente vai dialisar o quê, gente? Né? Então, e a vovó morreu super bem, a família ficou super agradecida porque era um valor familiar realmente, mas ela era intratável, né? O outro aqui é um paciente de 54 anos, hipertenso, tabagista, vasculopata grave, portador de doença renal crônica terminal já em terapia renal substitutiva há 7 anos, com falência de acesso vascular, diálise peritoneal 2, apresentou pneumonia. E aí não melhorou com quinolona, nem com amoxicilina, flavulanato e azitromicina. Como que vocês fariam nesse caso? Paciente que não tem Bom, condição de acesso vascular. eu acho que o que pega aí é a idade, né? 54 anos, para mim, né? Assim, minha impressão. Ah, É, aí, meu filho, aí 54 anos, que eu acho que aí tem várias coisas. Ele tá com permiquete? Eu não vi, peraí. Não, ele Parece já está em falência de acesso acesso vascular. peritoneal. Está em tá em... peritoneal. Eu acho que a gente precisa de mais Olha, algumas avaliações, né? se Se fosse um qual bom é o sucesso, a pé, gente já teria estudado o vaso, pensado em permiquete transhepático, alguma viabilidade para transplantar
urgência zero, enfim, mas tá Caramba. infectado, né? Não dá. Então, esse Mas caso realmente, aí, caso complicado. Esses são os casos mais difíceis, eu acho. É. então, é caso difícil mesmo. O que que a gente fez? A gente tratou com antibiótico subcutâneo. E aí, assim, quando a gente entra no antibiótico subcutâneo, só para vocês terem uma ideia, assim, a gente pode fazer teico, pode fazer mero, pode fazer cefepime, ceftazidima. Nesse caso, ele melhorou com cefepime. Eu estava com muito medo dele não desorientar, de desorientar com cefepime renal crônica é complicado. Mas ele ficou bem. Então, assim, a via subcutânea ela é uma alternativa extremamente importante. Só que a gente não aprende. E eu me lembro disso aí, teve uma paciente lá no fundão, a menina jovem, estava super bem, estava com uma transplantada renal. Aí ela conseguiu fazer a primeira dose de ceftriaxone e eu falei assim, vamos fazer a segunda dose subcutânea. Aí ela melhorou, o laboratório melhorou. E aí quando ela saiu a urinocultura, era um germe multissensível. Estavam na dúvida porque o último germe só era sensível a cefalosporina, só a ceftriaxone, mas esse novo que saiu era sensível. Então, a gente poupou um acesso profundo. Então, se a gente aprende como um acesso de via alternativa importante, cara, a gente poupa muita gente, inclusive jovem, para não pegar a veia profunda à toa, entendeu? É claro que hoje em dia a gente até tem pique nos centros melhores, tal, mas acho que quanto melhor o nosso arsenal terapêutico, maior o número de opções que a gente vai fazer, né? E depois, como é que vocês manejaram esse paciente, ô Arthur? Tipo, em relação a transplante, vocês estudaram ele, pensaram Então, em esse paciente aqui, particularmente, eu já tinha sido, já tinha ido para transplante, já tinha transplantado uma vez de urgência, não tinha dado certo e não tinha mais vaso para transplantar. Mas esse é um caso, esse tipo de paciente, funcionalmente falando, que é uma pessoa que está andando, mas é uma bomba relógio, né? Ele mexe com a nossa cabeça, né, gente? Assim, ele é jovem, está andando, você sabe que é grave, a gente sabe que é isso, mas é muito difícil, nós somos seres muito mentais, né? Então, a pessoa muito funcional, ela sempre vai gerar muito impacto na gente, né? Mesmo a gente sabendo que a pessoa pode ir em qualquer momento, né? É difícil, né? Eu acho. Até hoje, para mim, eu acho difícil. É igual acho esses jovens, falência de acesso, muito difícil, porque muito. a pessoa tá lá falando com você, a mãe, o pai. A gente sempre pensa assim, pô, será que tem alguma alternativa para ele transplantar de algum jeito, né? Enfim. A gente tem uma experiência lá em Bom Sucesso Transhepático, né? A gente tem alguns casos e, obviamente, uns, né, não deram, assim, como uma ponte para transplante, né? Uhum. E teve um que deu super certo, o paciente quase morreu 20 vezes, a gente conseguiu botar um transhepático, era corpo fechado, ele transplantou, ficou super bem, saiu de alta com creatinina 0,7 e depois ele morreu no Covid, de Covid, com o rim funcionando. Foi assim uma pena, mas alguns casos que a gente tenta de tudo, mas realmente. Assim, quando é menor que 30 anos, então, assim, eu acho que acaba com. A gente fica realmente. É muito difícil você dizer que, não tem mais o que fazer, né? Porque o Não é, paciente é a mãe, os pais, né? Então a família é muito difícil. é dramático e dá muita impotência na gente, né? Eu acho que tudo que a gente tem é muito impotente. Eu digo como obra, né? Estou dizendo de obra. Obra que a gente não está perdendo ninguém. A gente acaba se estressando porque é impotência que a gente não consegue terminar isso sozinho, né? Depende do outro, depende do. Quer dizer, eu acho que esses jovens, então, pô, é muito difícil. Assim, é muito complicado. Eu vejo até no. Eu dou o exemplo de leucemia, por exemplo. Leucemia, a pessoa tá lá com 20, 30, 40 anos, pô, normal, do nada fica doente pra caramba. Pô, muito difícil pra família. Muito difícil.
E assim, eu acho que o renal crônico, alguns casos bem catastróficos, e é aquele negócio, né? Quanto mais grave, né? Você bota um transhepático, a probabilidade realmente de você transplantar uma pessoa vasculopata ruim dessa, dar errado, é muito grande, porque ela é toda doente. Mas você vai contra realmente a estatística, porque é a chance que a pessoa tem, né? Então se fosse assim, você não existia, né? Que você vai contra a estatística, você não faz na hora, não faz nada, né? Te dá a chance, né? E É. aí pode ser que dê, não dê, né? E aí é interessante esse tipo de coisa, porque, por exemplo, o paciente é falência de acesso. Vamos supor que essa pessoa aqui, porque isso aqui é SUS, né? Mas vamos supor que a pessoa tivesse um patrimônio aqui. O que além do subcutâneo a gente poderia fazer num paciente que é isto, né? Será que essa pessoa já tem herança, ela já fez antecipação de herança? Será que ela já passou, se ela ficar enferma, ela já botou uma procuração para alguém cuidar dela? Será que, do ponto de vista legal, as transferências foram feitas? Porque a morte da pessoa é iminente. E aí a gente vai deixar, além disso, um inventário? Eu sei que parece soa frio isso que eu estou falando, tá, gente? Mas são situações que muitas vezes a gente precisa resolver. E muitas vezes a gente não aborda, e às vezes a própria pessoa gostaria de resolver isso e não se tocou. Então tem um aspecto social, porque no final, quando a pessoa morrer, vão sofrer os que ficam, né? O sofrimento da pessoa acabou, né? Então, quando a gente fala de núcleo familiar, a gente fala da pessoa e do núcleo todo familiar também que está doente, né? Ó, esse aqui, cara, esse caso foi interessante que eu caí no pau com meus colegas paliativistas aqui, tá? Paciente masculino, 84 anos, lúcido, cardiopata grave, com fração de ejeção era 40%, né? Era 40, não era 30 não. Hipertenso, portador de SIDA, em terapia antirretroviral há 25 anos, apresentando com anasarca, sem resposta à furosemida venosa, creatina de 1,6, creatina 45 ml minuto. Aqui estava 120 miligramas dia, mas chegou a fazer 240 miligramas dia de furosemida venosa e estava praticamente oligoanúrico, urinava 200 ml. Ele estava com exame físico em anasarca, dispneia aos mínimos esforços, dependente de O2 suplementar, congestão, e pressão de 130 por 70. Quando eu cheguei lá, o pessoal da cuidado paliativo tinha conversado e falou: ele não quer ser entubado, tal, não sei o quê, questão do não sofrimento, tal. Mas perguntou nisso numa pessoa dispneica. O que vocês fariam nesse caso aqui? Pô, Ah, esse aí ultrafiltrava, cara. De repente, eu também. Eu pô, também. bota em hemodiálise e tira líquido, pô. Oi. Esse aí eu ainda não palhava totalmente, É não. isso, exatamente. Isso foi o pau que eu tive lá com o meu chefe, que era paliativista. Eu falei: chefe, eu vou botar em diálise. E na verdade, eu tiro muito paciente de diálise. Eu falei: não, vou botar em diálise. Porra, mas eu falei: cara, a pessoa tá com falta de ar porque tá com gesta, síndrome cardiorrenal clássica. Exatamente, gente. Esse aí, pô, faz a gente Clássica. ver, né? Mas exatamente, aí eu falo a questão do especialista. Quantos cardiorrenais a gente viu? Quantos cardiorrenais eles viram? Pô, quando Nenhuma. você tirar líquido, ele volta a urinar, de repente Pô, recupera a função. exatamente. Então, ele fez 3 sessões de filtração, né? Quase não fez diálise. E ele foi para casa com meio comprimido de Lasix. Pô, esse aí, Eu esse acho. paliativista, ele tá muito, não vou Mas nem sabe o que é falar. isso? É o problema, mas é isso, é o viés de formação. A gente só É a tende a idade. fazer o que a gente aprende. E assim, eu falo muito essa questão do paliativista, pô, participo de. Eu estou num grupo da AMB, de cuidado paliativo, que, enfim, me botaram lá. Só que eu falo, gente, vocês também não fazem procedimento nenhum, né? Assim, alguns procedimentos são importantes, não é porque a pessoa está funcionalmente, às vezes a pessoa tá mal funcionalmente porque não fez o procedimento. Não, e eu acho que tem uma questão aí, ó, que é a idade. Todo mundo assim, há 80 anos. Hoje em dia, lógico, né? A gente não vai ficar. A gente vê muita gente. Eu trabalho em um hospital que a faixa etária é só interna acima de 80, 90, e às vezes querem dialisar 99 anos. Já aconteceu isso. Mas eu acho que assim, tem que ver. Ah, é um 80 anos que o cara é inteiro.
Pô, é exatamente isso, não é assim, ah, não, é um 80 anos que o cara era demenciado, estava acamado, é uma coisa. Agora, um 80 anos que, de repente, ele estava inteiro e aí ele tá com gesto, você melhora a síndrome cardiorrenal, é outro. Porque eu tenho visto bastante isso. Às vezes você chega e tem algum médico assistente que quer paliar, uma pessoa que não é que dá pra gente fazer alguma coisa, e às vezes o contrário, uma paciente de 90 e tantos anos, você fala assim, gente, o que eles querem dialisar? Ah, mas a família, e aí tem a questão do dinheiro, da pensão, também tem essas coisas, né? Eu não sei, assim, se Sim, todo mundo vivencia isso. Não, porque a Sim. família não quer de jeito nenhum investimento pleno. Aí você fala, gente, investimento pleno para quê? Né? Aí você fica naquela saia justa, porque você ali não é o médico assistente, o principal. Então você acaba tendo que colocar em diálise, porque você também não quer se indispor ali com todos os médicos que estão em volta do doente com a família. Então, assim, é muito complicado, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que avaliar como é que o paciente era e não só olhar a idade, né? Não, E ao correto, mesmo não. tempo. Não, eu acho que você falou foi perfeito. Assim, tem duas formas, né? Quando você é paliativista, quando você não é, você está ali como parecerista, né? Porque é uma situação, às vezes, né, de uma saia justa, muitas vezes. Mas também, assim, tem uma situação que é quando, assim, o paciente é institucional e você, se às vezes a gente tiver a oportunidade de falar, claro que o tempo varia e tal, é de chegar e perguntar, olha, como que a gente pode chegar, conversar e falar assim, olha, isso e isso, dar o nosso ponto de vista, né? Mas isso no meio privado é mais difícil, eu acho. Assim, eu acho que quando você tem um doente seu, ou quando você tem um ambiente institucional, que você, no meio público, é um pouco mais fácil de você chegar e trocar uma ideia com os setores ou com as especialidades. Isso também faz muita diferença no desfecho. Concordo 100% com você, Bebel. Você, como parecerista, chegar e falar. Agora, também tem uma coisa bem interessante. A maneira como a gente enxerga filosoficamente as coisas, quando a gente fala com familiares, se a gente entende que boa parte das pessoas elas têm religiões, elas têm fundamentos filosóficos, acho que é bom para o médico estudar bastante religião. Não só uma religião, várias religiões. Você pode não crer aquilo, mas pelo menos entender como funcionam as filosofias daquela família ou daquela situação. Porque muitas vezes a pessoa tá, a gente pega as pessoas no pior momento da vida delas, que é a perda iminente familiar. Seja porque você ama, seja porque a pensão vai acabar. Mas a questão é, a perda é ruim, não importa o motivo. Então é um momento muito, muito frágil nas boas famílias, né? Então, a forma da gente ver a morte, né? Tem paliativista que é super pesado. A conversa parece que você está jogando duas bigornas sobre morte. E assim, cara, nasceu, morreu, gente. Eu não sei se vai conhecer o amor, não sei quantos anos vai morrer, não sei como vai ser o meio do caminho. Mas a realidade é que nasceu, morreu, né, gente? Assim, a gente vai morrer. Eu acho que a ideia do morrer, quanto mais. Eu vejo também assim, paliativistas que vão para um rumo, muitas vezes, de querer mudar de vida, querer mudar. Eu falei, cara, você está mais para psicólogo que faz reunião do que clínico. E assim, um clínico, um paliativista tem que ser um excepcional clínico. Ele tem que saber muito bem o procedimento. Eu acho que a terapia, que é o cuidado paliativo, ele vai ter que ter um veio no nosso dia a dia, como tem a terapia intensiva. A gente tem que ter uma ideia de terapia intensiva. A gente tem que ter uma ideia de cuidado paliativo, se bem como temos que ter uma ideia de emergência. Então, assim, são áreas que, independente das coisas, nossos pacientes, a gente tem que entender as doenças dela. A acomodação vai mudar, mas esses conhecimentos eles não são excludentes, eles são complementares. Eu acho que você deixar de ser intensivista, virar só paliativista, não é uma questão de mudança de mindset, é uma questão de conhecimento que está sendo agregado. E às vezes você vai entender melhor quando é o tubo, quando não é tubo, quando é diálise, quando é não diálise. Você é um desenvolvimento de uma habilidade a mais, inclusive é social, de conversa, visão de família, visão daquela pessoa que. Nós, como temos família, né? A gente está aqui, nós com filhos, maridos, filhos, tal, nós somos uma família. Quando um de nós fica enfermo,
A gente passa a ter a gente vira cuidador acompanhante de uma pessoa enferma. É uma família, mas tem um núcleo enfermo. E quando você perde aquela pessoa, se perder, a gente vem um vazio, a família diminuiu. Então, ter uma ideia disso aí é importante tanto como empatia, como lidar no dia a dia com outras famílias, né? Então é isso, gente. Deixa eu só. Gente, adorei, Arthur. Aula muito boa. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Agora, eu já passei por uma situação, eu vim acompanhando uma paciente no ambulatório por muitos anos, assim, tipo, 4 anos já era minha paciente, e ela diversas vezes falava para mim assim, se eu tiver que fazer hemodiálise, eu prefiro morrer. Mas isso é uma coisa que a gente escuta sempre no ambulatório de nefrologia, né? Então, e era um consultório, ela tinha um padrão de vida bom, uma qualidade de vida boa, tinha curso superior, então ela estava ciente de tudo. Parou. Aí, o que que aconteceu? E diversas vezes ela relatou isso e eu escrevi isso em prontuário, que ela pedia para não fazer diálise e ela não queria. E aí tudo bem. Aí, certo dia, me chamaram no CTI, porque ela tinha internado, ela teve uma crise convulsiva, ela já tinha um clearance já de 5, entre 5 e 7, e ela fez uma crise convulsiva, bateu a cabeça, fez um sangramento, uma hemorragia, e me chamaram porque, como eu já tinha visto a paciente, para saber se a gente ia dialisar ou não a paciente. E a gente chegou a conclusão de não colocar, ela não tinha família, ela tinha um irmão distante, né? Eu acho que é importante para a gente, né, escrever isso, né, no prontuário, né, deixar registrado, porque isso foi uma coisa que eu consegui pelo menos fazer a vontade dela. O irmão, que veio de outro estado, também conseguiu entender lá na hora da gente não colocar, e ela realmente, ela morreu, não fez diálise do jeito que ela queria. Mas uma situação complicada, né? Eu acho que o Arthur caiu, gente, não sei. Oi, Arthur. Voltou? Bom, agora eu Oi. agora no celular eu consigo falar. A questão dessa do diário, assim, não quero diarizar, nunca quis, tal. Isso realmente na hora que a pessoa fala, realmente é um negócio muito comum, né? Se fosse assim, a gente não dialisava ninguém. E a gente vê que Sim. quando a pessoa passa por esse período de notícia ruim, ela começa a entender os valores e se acostuma e tudo mais, né? Porque A tem uns que a documentação, gente consegue convencer, né? Porque essa, assim, eu sim. passei anos e não consegui convencer. Ela estava irredutível. Não, mas eu vou te falar, essas pessoas, eu acho que essas pessoas a gente tem que dar muito respeito a elas mesmas, porque as pessoas têm decisões, mas as pessoas, quando elas são extremamente decisas, elas intimidam até a gente, porque decididas mesmo, você fala, cara, tem muito decidida. E o decidido, ele pode ser decidido de forma racional, ou pode ser decidido porque é teimoso mesmo. Mas não vai mudar, se no final acaba sendo o mesmo resultado. Assim, a teimosia extrema ou realmente uma decisão extremamente bem analisada, elas acabam tendo, e a gente respeita isso, né? Assim, isso, a gente está falando aqui de diálise, se a gente não dialisar, né? Às vezes a pessoa espera ser entubada e começa a dialisar. Vamos pensar o seguinte: se nós tivéssemos uma doença oncológica e não quiséssemos operar, alguém vai amarrar a gente, vai botar a gente no centro cirúrgico? Então, é a mesma coisa, a gente está oferecendo uma terapêutica, e eu acho que tem que ficar bem claro é o seguinte: foi oferecido as terapêuticas com benefícios enfim, e riscos, e a pessoa mesmo assim analisou por si que ela quis aquilo mesmo. Mas a gente não. O método foi lá, o método foi oferecido, imagino
que você julgou que o método para ela seria ok, seria proporcional, não seria nenhuma maluquice, e ela mesmo assim, irredutível, botou no pé. Então é total direito dela. É porque isso ainda dá muita certa impotência ou dá uma certa culpa, não sei, a gente fica com um sentimento meio ambíguo ali de impotência, de culpa, mas a autonomia que deve ser respeitada, a gente precisa lembrar, a tristeza, a confusão, a indecisão pode atrapalhar muito a autonomia. Sim. Então, ter essa sensibilidade é importante, né? A gente fala isso, depressão está muito associada à mudança e as pessoas têm medo de mudança também. Então, avaliar a qualidade dessa autonomia, né? Assim, e por isso que é importante essa, não é obrigar a botar em diário sempre, mas é importante analisar o contexto dela, né? Sim. A gente tem uma pergunta aqui no chat, acho que é da Amanda. Eu queria que o Arthur falasse um pouco como que está o pé da nossa legislação sobre isso. Eles aceitam os termos, esses papéis que às vezes os Ah, sim, pacientes Edu. Hoje, trazem. então, quando teve a primeira vez a conversa sobre cuidado paliativo, são muitos anos, 2016, se não me engano, pouco antes, houve uma grande comoção, inclusive do STF, falando que era obrigação o Estado promover a questão da saúde. Depois de muitas sessões, muito debate, o CFM foi muito duro com isso, assim, o próprio STF fez uma ratificação, que foi um equívoco do STF de interpretação, que a ortotanásia, né, quando a gente fala thanos é morte, né? Então, quando a gente fala, existe tanatologia, né? Então, tem várias formas do morrer e existem conceitos técnicos da doença. Então, assim, eutanásia. Eutanásia no Brasil é crime, que é considerado homicídio. Em alguns países é também. Porque eutanásia, a gente fala de eutanásia, ela pode ser passiva ou ativa, né? Eutanásia ativa, a pessoa está lá, estou viva, estou lúcido, estou falando, quero morrer. Mas eu não consigo me matar, enfim, algumas coisas assim, vai lá na morte. Eutanásia passiva, a pessoa não consegue falar e outra pessoa faz por ela, né? Um familiar, alguma coisa assim. Esses conceitos são homicídio no Brasil, então isso não é válido. Mas a ortotanásia, que é boa morte, ou seja, que nada tem a ver com a eutanásia, que nada tem a ver com homicídio, que tem a ver com o entendimento da progressão da doença e que tem a ver com o entendimento dos valores de preservando a autonomia, o STF já ratificou isso. Lembrando, o prontuário, ele é uma das coisas, uma coisa mais importante que existe na vida, é nosso registro, né? Quando a gente fala, parece bobagem, mas quando vai anos depois, às vezes, procurar um prontuário, o bom registro, ele mata qualquer coisa, ele mata qualquer argumento. E eu acho o seguinte, assim, a boa conversa, né, o bom acolhimento, se você chega bem, falando de valores, entendendo termos que a pessoa entenda, o máximo que ela pode falar, o máximo. Pô, doutor, pô, entendo tudo que você está falando, entendo o seu ponto de vista, mas eu quero que você entenda o meu. É diferente do seu. Tá beleza, tá tudo bem. Eu acho que se você chegar leve, uma resposta leve será dita. Agora, se chegar com uma bigorna, vai receber uma bigorna. Pode ser que o bigorna amasse a pessoa, pode ser que você tome outra bigorna. Então, assim, o diálogo ele é uma troca, assim, né? E tem uma coisa interessante também. Se a gente, de alguma forma, pegar e a pessoa entender que ela conseguiu ser ouvida, a probabilidade de você ser ouvido é maior também. E aí eu acho que nós, como temos um peso muito grande na palavra por sermos médicos, a gente também tem que fazer um autoquestionamento. A gente está falando nossos valores, ou a gente está exportando nossos valores, ou a gente está entendendo o valor dela e aplicando esse valor dela na medicina. Isso é um negócio também que é uma maturidade muito grande, porque a gente tende a exportar nossos próprios valores. Então, por isso que eu falo essa questão do quanto mais a gente estuda, e eu falo coisas bobas até, antropologia, sociologia, livros de comportamento, você estudar sobre religião, a gente não expõe o que a gente passa, a gente passa a entender o mundo que a gente vive. E o mundo que a gente vive são vários micromundos, né? São várias pessoas diferentes da gente. Então, poxa, quanto mais a gente pensa o seguinte, né? Marido, mulher, filho, pai, irmã, todas as pessoas, todas que a gente conheceu na vida, são muito mais diferentes do que parecidos com a gente.
Então, se a gente procurar divergência, a gente vai sempre encontrar. O que nos une não é a divergência, o que nos une é a convergência. Então, a gente ter a pequena convergência que a gente tem com cada um de nós é o que vai fazer a gente ter um diálogo. Que pode ser que a pessoa converja ou não, mas a convergência, quanto mais a gente estuda sobre o ser humano, sobre as pessoas, maior probabilidade da convergência não a gente concordar, mas pelo menos entender o que a gente tem em comum e para chegar em lugares, situações diferentes. Sim. Agora a gente tem uma pergunta aqui do Marcelo Lemos. Ele parabeniza pela aula e ele fala que você mencionou uma taxa de mortalidade geral em diálise de 20 a 25%, né? Chegando a 38% acima de 75 anos. É um dado interessante. E se você tem as fontes, essa fonte para você Tenho, dividir com a consigo gente, mandar, se você consegue mandar consigo, lá no consigo grupo mandar depois. da Tem. Sonerj, que aí o Marcelo pode ter acesso também. Não, mando sim, mando sim. Então, olha, adorei a aula. Então, eu e o Arthur, a gente já trabalhou junto um período lá no INCA. Então, essa questão de drogas subcutâneas a gente faz muito, né? Muito mais no HC4 do que no HC1, né? Que é onde tem os cuidados paliativos, mas quando a gente entra lá no INCA, a gente aprende uma série de medicações que a gente faz subcutânea. E adorei a aula. E eu acho que a gente cada vez mais vai ver a necessidade do cuidado paliativo, né? Na medicina, na nefrologia, em tudo. Então, adorei. Muito obrigada, tá? Pelo Obrigado pelo seu carinho. tempo, por tudo. Nada, Obrigada, tamo junto. arrasou. Pô, essas de subcutâneo, eu vou, de vez em quando, vamos dar uma ligada para você para saber, hein, como é que faz. Principalmente esses antibióticos. Passar a fazer mais. Obrigada aí, Dani. Tranquilo, Obrigada a tamo você junto. também, Felicidade. Obrigada, viu? pessoal. Tchau, tchau, Beijo. gente. Tchau, Tamo boa junto. noite.